Olá, eu sou a enfermeira Silvana, especialista em estética. Estou aqui entre um atendimento e outro. Parei para conversar com vocês um pouquinho sobre a questão dos peelings. Nós já fizemos outro vídeo falando de peeling, né? E a gente conversou e a gente falou sobre as formas, então, de peeling, e falamos que temos diferentes profundidades e diferentes formas de aplicação de peeling. Estamos então hoje dando continuidade a esse vídeo anterior. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, acho que assim fica melhor. Isso. Ajeitar o cabelinho. Dando continuidade a este vídeo anterior, onde falamos sobre peeling, sobre as formas, que são três, que são mecânicos, são lasers, né? E temos também os... E hoje, então, nós vamos estar falando sobre a questão dos peeling químico. E eu tenho bastante procura, bastante gente com bastante dúvida sobre a questão do peeling químico. E o pessoal tem falado para mim o seguinte: para tratamento de melasma, afinal, peeling é bom ou não é bom? Usa-se o peeling químico para tratamento de melasma ou não? Bom, dentro da questão dos peelings, tem várias as indicações para serem feitos peeling químico e tem várias as contraindicações. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Já fizemos um vídeo sobre os processos de envelhecimento e também já entendemos que nos processos de envelhecimento nós temos então perda de tugor cutâneo, perda de elasticidade, perda de colágeno, perda de elastina. E os peelings, eles visam então a recuperação, a retomada dessa pele para um renovo, né, celular. Relembrando, nossa pele é hipoderme, derme e hipoderme, tá? Então a gente tem três camadas. Com o processo de envelhecimento, nós temos perdas, né? E essas perdas dizem respeito à flacidez, as elasticidades que a gente perde também, a desidratação, há uma alteração vascular nessa pele, né, com o passar do tempo, com a idade, as rugas, tá? E é uma perda de espessura na epiderme, tá? Como eu falei, a nossa pele então é epiderme, derme e hipoderme, são três camadas falando a ser estudado. Bom, então o que a gente visa com a utilização dos peeling? A renovação cutânea, a esfoliação, a descamação, né? Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer a destruição controlada dessa epiderme, tá? E com diferentes concentrações. Essas diferentes concentrações, com essa quebra da epiderme, é o que vai nortear a profundidade deste peeling. E também as diferenças entre o pH, tá? Que é o potencial hidrogênico, tá? Desses peelings, que é o quanto, então, eles são permeáveis, né? Eles quando conseguem permear diferentes níveis de profundidade do peeling. Ele pode ser bem superficial, médio ou profundo. Como eu já disse para vocês, somente o bem superficial, que pode ser feito por um esteticista ou por um dermofuncional, né? Na verdade, as profundidades médio e bem profundo, ela deve ser feita em clínica especializada por um profissional potencialmente capacitado para isso, com formação na área da saúde, e que possa então estar dando uma sequência a nível de não haver maiores comprometimentos nesse procedimento. Indiferente disso, todos visam uma coisa: a renovação celular, a minimizar as rugas e linhas de expressão,
Todos visam a padronização da textura e cor dessa pele. Tem capacidade de minimizar os sinais e cicatrizes. Apesar de todo o avanço tecnológico, de toda a modernidade, os peeling químico ainda são os xodós nos tratamentos anti-age. E o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que o pH, quanto mais baixo, mais ácido ele transforma o meio e melhor é a permeação. Então, trazendo então um tratamento dentro da ruga, dentro do melasma, dentro da cicatriz de acne. Então, aquele ativo é permeado. Ácidos são ativos com pH inferior ao da nossa pele, deixando com que essa nossa pele, ele em contato, torne o meio ácido para que ele possa permear, né? Como eu tinha dito anteriormente, e trazer então os benefícios esperados, desejados para essa pele. O tipo de ácido escolhido, assim como o pH desse ácido, a concentração dele depende do que vai ser tratado e do quadro clínico apresentado pelo paciente. Quanto maior a concentração desse ácido, mais profundo ele vai ir. Quanto menor o pH, mais irritabilidade ele vai provocar. Para a realização do peeling, pode ser associado um ou mais agente esfoliante, ou seja, fazer uma combinação de peelings, né, de químicos, para que se chegue ao resultado desejado. Para isso, o profissional deve ser treinado e dominar a química que vai utilizar naquele rosto, assim como o fototipo do seu paciente, assim como a área a ser tratada, e tudo é um estudo mediante uma avaliação e uma anamnese bem precisa dessas combinados. Ele evita que você utilize um ácido com uma alta concentração, para que não vá tão profundo apenas um ácido, mas que você consiga, com a combinação, uma ação mais efetiva e diminuir as complicações que pode trazer do uso de uma alta concentração. E as indicações desse ácido? As indicações foram aquelas que eu já falei, que são as questões das rugas finas, do renovo da pele, em função das discromias também. Também ela traz sequelas de acne, para aquelas cicatrizes inestéticas, para as lesões cutâneas, para lesões epidérmicas, seborreicas, né? Aquelas lesões que, na verdade, trazem bastante desconforto e incômodo para quem. E Silvana, para quem é contraindicado o uso dos peeling químicos? Para pacientes com algumas doenças de pele, para pacientes que estão com processos inflamatórios ativos, para paciente com herpes ativa, para pacientes que estão fazendo uso do Rocutan, para pacientes que têm câncer de pele, né, ou que está tratando, que também não é utilizado. Também não utilizamos fazer o peeling químico em grávidas, com qualquer tipo de lesão. E muito cuidado, muita atenção, quanto mais alto o fototipo 4 e 5, tem que ter um cuidado especial para se fazer esse peeling, não que seja impossível, mas deve-se procurar a química mais adequada e também a mínima invasão, para que não haja aumento de cor, né, de lesão de cor, de melasmas ou de cromias que não se quer, né, causar. O quanto de profundidade eu vou querer alcançar na utilização desse peeling depende de um estudo do que eu quero tratar, né? Então, se é uma cicatriz, se é uma cicatriz de acne, se é uma cicatriz por lesão, se é apenas uma hipercromia, né? E a gente precisa então saber o que a gente vai tratar, para a gente então fazer um estudo e aplicar esse
ácido, esse muito peeling superficiais, que é aquele peeling que ele penetra apenas a epiderme, provocando uma esfoliação leve. Esse peeling pode ser utilizado em todos os fototipos, tá? E ele também pode ser utilizado em qualquer estética, né? E profissional da área da estética que domine o uso do químico, Quais é claro. são Os peelings químicos muito superficiais e, em geral, quais são as suas formulações? Vou ler aqui uma colinha que eu fiz. É o ácido salicílico a 30%, o ácido glicólico de 40 a 50%, de deixar por 1 ou 2 minutos, só a epiderme, tá? Solução de Gersen, que também 1 ou 2 camadas que você vai passar. O LHA 5% a 10% e o ATA, né? ATA 10 a 20%, e a tretrinoína também é um peeling considerado um peeling a nível só de epiderme. E o resultado? E o que eu consigo com esses peelings de 40%, de peelings mais fracos, né? Com uma concentração menor. Esse peeling mais superficial ocorre sim uma descamação das camadas da pele, né? E da epiderme, como eu disse, ele fica só a nível de epiderme. Esse processo ativa um mecanismo biológico de reprodução dessa célula, tá? De que ela deve voltar a se reproduzir para retomar o seu espaço, né? Então, trazendo um viço, um tugor cutâneo, uma jovialidade. Ele vai mais profundo. Eu consigo, então, provocar que as fibras de colágeno sejam ativadas, tá? Acordar essas fibras de colágeno, modificando a espessura dessa pele. Esse tipo de tratamento 1 vez por semana ou de 15 em 15 dias. Uma discreta descamação, ardência bem discreta na pele, e ela vai ter uma vermelhidão também muito discreta nesses peeling, e ela vai poder retomar sua atividade normal, apenas a gente dando algumas orientações de home care para que a gente não tenha nenhum tipo de comprometimento pós-peeling. E a principal meta de orientação que a pessoa tem que ter é quanto ao calor, quanto ao sol e quanto à proteção dessa pele, para que ela venha nova, bonita, viçosa, e que você fique feliz de ter feito esse procedimento. Acho que é isso que a gente tem que saber. Esses peelings muito superficiais e superficiais são os peelings que a gente está indicando aqui. Os peelings mais profundos, eles têm sim um outro tipo de reação e tratamento dessa pele. Ele vem com uma camada mais aprofundada, né, do alcance deles, e tendo sim que ter um outro tratamento, mas no caso não é o que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo. Esse vídeo são os peelings superficiais.